Eu quero que você entenda o seguinte: quando é que uma infração penal será de competência do Juizado Especial Criminal? Nós adotaremos o procedimento sumaríssimo de acordo com a Lei 9.099. Quando for uma contravenção penal e quando eu tiver um crime em que a pena máxima combinada for igual ou inferior a 2 anos. Tá? Certo? Anota isso, meu filho. Anota isso. Contravenções penais em crimes em que a pena máxima combinada for igual ou inferior a 2 anos. Marcou isso? Beleza. Então vamos lá agora para o procedimento sumaríssimo. Tá? Bom, gente, previsão legal, então eu já falei. Tá? Você vai encontrar ela lá no parágrafo 1º, inciso 3, e no artigo 61 da Lei 9.099. Tá? E aí nós vamos para a lei, doutores. Nós vamos para a lei porque aqui eu quero que você vá marcando esses artigos aqui. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Ó. Então, consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para o efeito desta lei, as contravenções e os crimes em que a lei combina a pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, contravenções penais e crimes em que a pena máxima combinada for igual ou inferior a 2 anos. Tá certo? Beleza. Marcou aí? Tá? Bom, doutores, isso daqui trata dos juizados especiais criminais, tá? Quando a competência da Justiça Estadual. A Lei 10.259 trata dos juizados da competência da Justiça Federal. Mas ela remete, o procedimento é o mesmo, então você não precisa se preocupar. Tá? Bom, essa questão aqui, ó, tá? Essa questão aqui, procedimento especial versus GCRIM, pessoal, você também não precisa se preocupar, porque eu entendo que o examinador não vai cobrar isso daqui, tá? Ele não vai cobrar essa questão aqui. Mas, de qualquer forma, tá? A competência do GCRIM, ele prevalece sobre o procedimento especial, exceto quando se tratar de violência doméstica e crimes falimentares previstos na Lei 11.101, tá? Fora isso, tá? Ele sempre prevalece. Então, mesmo que eu tenha um crime contra a honra, que tem procedimento especial, mas se a pena for até 2 anos, vai para o GCRIM, tá? Mas isso aqui eu acredito que não vai ser cobrado de você, tá? Concurso de crimes, isso daqui, ó, você tem que levar em consideração. Então, o que eu combinei com você, tá? A pena não pode ser superior a 2 anos, certo? Então, não pode ser maior, a pena não pode ser maior do que 2 anos, tá? A pena não pode ser maior do que 2 anos, ok? Beleza, então maior ou igual a 2 anos. Não, menor ou igual a 2 anos, né? Então, a pena não pode ser maior. Então, aqui, acho que agora fica certo, né? Eu acho também. Você sabe o que eu estou falando. Pronto, meu filho. Então, menor ou igual a 2 anos vai para o juizado. Agora, presta atenção. Este limite aqui, ó, de 2 anos, você tem que levar em consideração eventual concurso de crimes. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você pegar o artigo 138 do Código Penal, o 138 trata do crime de calúnia. Você vai perceber que ele tem uma pena máxima de 2 anos. Então, significa o quê? Que ele vai para o juizado, certo? Ele vai para o GCRIM. Agora, se eu pegar o 138 do Código Penal e combinar ele com o 141, inciso 3, que provoca uma causa de aumento de pena de 1/3, 2 anos mais 1/3, ultrapassa o limite máximo? Ultrapassa. Então, ele já não vai mais para o juizado e não se aplica mais o procedimento sumaríssimo. Então, aqui não é só concurso de crimes, tá? Lembrem-se, doutores, eu tenho um concurso material, concurso formal próprio, impróprio, e eu tenho a continuidade delitiva, tá? Artigo 69 a 71 do Código Penal. Beleza? Então, eu tenho que levar todas essas hipóteses em consideração para determinar se a minha pena máxima, ela passa ou não dos 2 anos. Então, se atenta para esse detalhe aqui. Ok? Certo?
E por fim, doutores, a regra do artigo 60, é bom que você dê uma olhada também. Então, o GCRIM, doutores, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Isso aqui a gente não estudou, tá? Isso aqui a gente não estudou. Agora, o 62 aqui, eu quero que você já anote, já está na tela aqui, que são os princípios. Isso daqui é comum cair em prova, tá? Isso aqui é comum. Quais são os princípios que orientam o processo no juizado especial criminal? Então você tem aqui, ó, oralidade, simplicidade, informalidade, a economia processual, celeridade. Então, isso daqui é bom você gravar, tá? Isso aqui é bom você gravar, tá certo? Até porque nós tivemos uma alteração na redação aqui em 2018, tá? Então, marca isso, ó, oralidade, os atos são eminentemente orais, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, marca esses princípios aí. Muito bem. Já falei dos princípios e objetivos, não é? Tá. Dos princípios, está aqui. Mais um detalhe. Qual é o objetivo principal do juizado? Tá? Aqui, ó, isso aqui está faltando o quê? Essa aqui foi alterada, por isso nós temos aquela alteração em 2018, tá? Qual é o objetivo principal do juizado? Nós sempre vamos tentar a conciliação, tá? Então, a ideia do juizado é você tentar evitar ao máximo uma pena restritiva de direitos. Aliás, uma pena privativa de liberdade. O objetivo sempre é você tentar fazer a composição, você fazer uma conciliação no juizado, tá? E evitar ao máximo uma pena privativa de liberdade. Então, nós trabalhamos aqui sempre com penas substitutivas, ou aquelas penas restritivas de direitos que vocês já devem ter estudado lá no artigo 44 do Código Penal. Tá certo? Vamos lá. Segue aqui. Agora, aqui nós temos algumas questões importantes, tá? Primeiro, a competência a gente já viu, né, doutores? Tá? Agora, presta atenção. O que nós levamos em consideração aqui em relação à questão da competência? Diferente do que ocorre no Código de Processo Penal, doutores, tá? Que nós adotamos a teoria do resultado como regra para fixar a competência, no juizado especial, a competência será determinada pelo lugar onde foi praticada a infração. Ou seja, nós não vamos aplicar a regra geral do Código de Processo Penal aqui, que fixa a competência pelo resultado, pela teoria do resultado. E sim, nós aplicamos aqui a teoria da atividade, tá certo? Então, artigo 63 já marcou, já fez já assinalou, coloca e escreve do lado lá, teoria da atividade, já deixa isso aí anotado. Juizado, doutores, Lei 9.099 não se aplica a crimes militares, não se aplica a violência doméstica, também não se aplica a prerrogativa de função, exceto os institutos despenalizadores. Esses sim se aplicam. Então, se porventura um prefeito estiver sendo julgado no tribunal e o crime que ele praticou for de menor potencial ofensivo, ele pode ter direito a uma transação penal, uma suspensão condicional do processo. Bom, atos chamatórios. Citação e intimação. Bom, as intimações, doutores, vigora aqui o princípio da informalidade, tá? Então, eu posso fazer as intimações, inclusive por telefone ou por meios eletrônicos? Posso. É isso que está no artigo 67. Agora, a citação não, doutores. A citação, ela pode ser feita de duas formas, tá? Mas, de qualquer forma, a citação ela tem que ser pessoal. E ela pode ser feita no próprio cartório do juizado ou vai ser feita por meio de mandado, ou seja, por meio de oficial de justiça. Ok? E aí uma pergunta aqui, que eu não acredito que não vai ser cobrado de vocês, doutores, no concurso de vocês, porque os enunciados do FONAGE, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, ele não está no certame, mas seria cabível a citação por hora certa no juizado?
tá? Apesar do enunciado 110 do FONAGE disser que sim, na prática, doutores, não tem se admitido a citação. Eu acredito que o examinador de você ele só vai cobrar a regra básica daquilo que está no artigo 66, tá? A citação ela será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Agora, uma coisa é importante aqui, tá? Uma coisa é importante aqui. Não cabe citação por hora certa, apesar do enunciado do FONAGE dizer que pode, mas uma coisa é certa, não cabe citação por edital. Não cabe citação por edital. Isso daí você já pode anotar, tá? Anota lá do lado do 66, lá da sua lei. Não cabe citação por edital, tá? Pode anotar aí do lado, beleza? E as intimações? Bom, as intimações eu já falei, meu filho, tá tudo liberado, tá? Eu mesmo intimo o povo por WhatsApp, tá? A intimação far-se-á por correspondência com AR, pessoal, ou tratando-se de forma de pessoa jurídica, mediante entrega, papapá. Então, doutores, aqui, ó, aqui no final, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Então, hoje, na verdade, aqui você literalmente aplica o princípio da celeridade, da simplicidade, da informalidade. Bom, aí, pessoal, agora que eu vou começar a tratar com vocês aqui, tá meio pequeno, mas é porque é muita informação, tá? Então, gente, eu vou dar para vocês aqui a sequência do que acontece no procedimento sumaríssimo lá no juizado. Muito bem, então vamos lá. Procedimento sumaríssimo, está previsto na Lei 9.099, será adotado quando? Crimes em que a pena máxima não seja superior a 2 anos e nas contravenções penais. Beleza. Esse procedimento sumaríssimo, pessoal, ele é composto por 2 fases. Eu tenho a fase preliminar e eu tenho a fase de instrução e julgamento. Bom, então como é que acontece? O cidadão praticou a infração penal, ele vai ser conduzido até a delegacia, tá? E nós já sabemos que, em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo e nas contravenções penais, não cabe a lavratura do APF, né? Não cabe a lavratura do APF, não temos prisão em flagrante. Então o cara vai ser levado até a delegacia, vai anotando os artigos, tá? Lá será feita a lavratura do termo circunstanciado. Então o que acontece? Esse termo circunstanciado é um documento que o cidadão assina, onde ele se compromete a comparecer ao juizado quando for devidamente intimado. Tá? Apesar da lei ela ter uma utopia de dizer que o cara vai ser imediatamente encaminhado ao juizado, isso não existe, tá? Então ele assina o termo circunstanciado, ok? Somente se ele se recusar a assinar esse termo circunstanciado é que teremos a lavratura do auto de prisão em flagrante, ok? Então foi feito o termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado vai para onde? Para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, ok? Chegando lá no GCRIM, pessoal, nós teremos a marcação de uma audiência preliminar. Teremos a marcação de uma audiência preliminar. Nessa audiência, doutores, estará presente o juiz, tá? Estará presente o Ministério Público, o advogado do réu e o réu, tá? E o réu. Essa audiência preliminar não é uma audiência de instrução, tá? O próprio nome está dizendo, é uma audiência preliminar. Preliminar, tá certo? Muito bem. Então, nessa audiência preliminar está lá, doutores, o juiz, o promotor, tá? O réu e o defensor. Se o cara não tiver advogado, vai ter um defensor público lá. Não tem processo penal sem advogado. Não existe processo penal sem advogado, tá? Ah, Jair, mas eu vi que no juizado especial cível, se a causa for até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado. Isso é juizado especial cível. No processo criminal não existe processo penal sem advogado. Tá? Põe isso na sua cabeça. Então vamos lá, segue aqui. Então, audiência preliminar, doutores. O que vai acontecer? Vai depender do tipo de ação penal. Se a ação penal for pública,
condicionada, se ela for incondicionada ou se ela for privada. Tá? Então, ação penal, doutores, ação penal, ela pode ser pública, condicionada ou incondicionada, pode ser privada, tá? E aí você vai ter que analisar isso a partir do quê? A partir do crime, tá? Então você tem que saber se a ação penal é pública, condicionada, incondicionada ou privada. Se a ação penal for pública condicionada, tá? O que vai acontecer? A primeira coisa que se vai fazer, doutores, é uma tentativa de composição dos danos civis. Tá? É uma tentativa de composição dos danos civis. Pô, Jair, me dá um exemplo. Vamos supor o seguinte, doutores. O crime de lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada. Tá? Então, dois caboclos saíram na porrada, um quebrou o dente do outro. Ou quebrou o nariz, ou simplesmente causou um hematoma. Vamos colocar um hematoma para não ir para grave, né? Vamos deixar só um hematoma. Então o cara teve lá um corte no supercílio, sei lá. A questão é que teve o boletim foi feito o termo circunstanciado, chegou no juizado. Doutores, a primeira coisa que o juiz vai fazer é dizer o seguinte: olha, tem como a gente chegar num acordo pecuniário? O senhor não teria uma proposta para fazer essa conversão aqui em dinheiro? Aí a vítima que tomou a porrada: não, olha, se ele me pagar 5 mil reais, eu aceito. Aí o autor que deu a porrada: não, excelência, eu pago 4 para me livrar logo. O senhor aceita? Aceito, pronto. Isso é uma composição dos danos civis. Essa composição dos danos civis, doutores, ela importa em imediata renúncia ao direito de queixa ou representação. Tá? Então o juiz vai homologar o acordo, nós teremos uma sentença e esse acordo terá efeito de título executivo judicial na esfera civil. Então é como se você tivesse um título executivo, você vai lá na esfera civil e executa, como se fosse um cheque ou um contrato, tá certo? Então é a primeira coisa que a gente tenta fazer, a composição dos danos civis. Chega lá: não tem acordo nenhum, não quero papo com esse cara aqui não, quero que ele se ferre. Beleza, não deu acordo, aí a gente vai para a parte seguinte. Então olha aqui, não teve composição do dano civil. Nós temos que ter a representação do ofendido, ok? Aí o Ministério Público, ele vai analisar: é o caso de arquivamento, sim ou não? Se for o caso de arquivamento, ele pede o arquivamento, o juiz concorda. Se não concorda, aplica o artigo 28, né, que a gente já estudou quando trata de arquivamento do inquérito policial, porque isso aqui é uma peça de informação, doutores, então segue a mesma sorte. E aí, doutores, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público, ele pode fazer a proposta de transação penal prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099. E aí, pessoal, agora sim, vamos lá para o artigo 76. O que é a transação penal? O que é a transação penal? Doutores, a transação penal, ela importa no quê? Ela importa na imediata aplicação de penas restritivas de direito. Imediata aplicação de penas restritivas de direito. Então, olha só. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos a ser especificada na proposta. Então, o que vai acontecer? O Ministério Público vai verificar se o réu preenche os requisitos. O réu não, né? O cidadão preenche os requisitos do artigo 76 e aí vai fazer a proposta para ele. Olha, você vai pagar tantas cestas básicas, você vai prestar tantas horas de serviço à comunidade. Tá? Se ele aceitar a proposta, ok? Ele aceitou a proposta, ele foi lá, pagou a cesta básica, ele vai lá e leva o comprovante, está extinta a punibilidade e o cara sai liso, leso e solto. Isso é transação penal. De uma forma bem grosseira, tá, meu filho? Eu não posso entrar em detalhes aqui. Tá? De uma forma muito simples. Tá certo? Isso é transação penal. Então, a transação penal nada mais é do que uma proposta que o Ministério Público faz para o cidadão para que nós matemos o processo no começo. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar logo uma pena restritiva de direitos e você sai, cumpre lá a pena e aí você está tranquilo e o processo está extinto. Tá? Certo?
Agora, para que seja possível essa proposta, preciso de alguns requisitos. Olha aqui, tá? Não será admitida a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade. Então, o cara não pode ser reincidente, doutores. Tá? Ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos, com aplicação de pena restritiva ou multa no termo deste artigo. Então, ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com outra transação penal. Não indicarem os antecedentes à conduta social, ou seja, os aspectos subjetivos aqui podem impedir também a transação. Você está vendo que o artigo 76 é bem pequeno, mas ele cai com vontade na prova, tá? Aí, olha só, acolhendo a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Ou seja, doutores, isso não vai constar na folha de antecedentes do cidadão. Da sentença, dessa sentença que homologa aqui a transação penal, caberá apelação. Isso aqui marca, porque isso aqui cai. Tá? Também anota aí do lado aí, que esta sentença, ela não faz coisa julgada material. Pode anotar aí do lado, anota aqui, ó. Tá? Essa sentença aqui, ó, não faz coisa julgada material, apenas formal. A imposição da sanção de que ele trata o parágrafo 4 desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo. E não terá efeitos civis. Então você está vendo que o artigo 76 é bem pequeno. Então anota aqui, o artigo 76, marca aqui do lado, pode anotar aqui, ó, Instituto da Transação Penal. Então se você não está acostumado, com o processo, faz essa anotação aí que é importante, ok? Então, se for o caso, então, doutores, transação penal, ok? Então, fez a transação penal, o juiz homologa, o cara vai lá e cumpre, tá? Entrega o comprovante de que cumpriu, o juiz declara extinta a punibilidade e o cara continua sendo primário. Tá certo? Bom, doutores, se o réu não aceita a transação penal, e pode ser que ele não aceite? Pode, pessoal. Tem gente que não aceita. Por exemplo, se eu mesmo estou sendo acusado da prática de um crime e eu tenho certeza que eu posso provar a minha inocência, eu não vou aceitar a proposta de transação penal. Entendam, doutores, que essa transação penal ela não importa em aceitação da culpa, não importa em reconhecimento de culpa. Tá? Não importa reconhecimento de culpa, de jeito nenhum. Tá? Mas, doutores, se eu tenho como provar a minha inocência, eu não vou aceitar essa proposta, eu não sou obrigado. Tá? É uma faculdade que eu tenho de não aceitar. E se eu não aceitar a proposta, doutores, o que o juiz vai fazer? O que o promotor tem que fazer? Ele tem que oferecer a denúncia de forma oral. Tá? Essa denúncia vai ser reduzida a termo. E aí acabou a audiência aí. Acabou a audiência aí. Tá? Essa audiência preliminar. Tá certo? Ok? Depois, doutores, se não for cabível a transação, pode ser que não cabe, porque o réu não preenche os requisitos. Ele é reincidente, por exemplo. Então não cabe transação penal. Aí o que o promotor vai fazer? Vai reduzir a termo a denúncia, tá? Vai oferecer a denúncia oral, vai ser reduzida a termo e acabou a audiência mais uma vez. Então você pode ver que ela acaba com a redução a termo da denúncia. Tá? Acaba com a redução a termo da denúncia. Isso quando se trata, então, de crime de ação penal pública condicionada à representação. E quando se trata de ação penal pública incondicionada? Tá? Quando se trata de ação penal pública incondicionada, tá? A situação é praticamente a mesma. Tá? A situação é praticamente a mesma, ok? Agora, tem um detalhe que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui. Eu já estava falando da transação, então já vou falar logo da suspensão junto. Então, quando o réu não aceita a proposta de transação penal, ou quando não cabe a transação penal porque ele não preenche os requisitos, quando o Ministério Público reduz a termo
a denúncia oral, quando ele oferece a denúncia oral e ela é reduzida a termo, ele já analisa a possibilidade de suspensão condicional do processo. Então, isso é outro instituto despenalizador da Lei 9.099, que é muito cobrado. Então, vamos lá, doutores. Artigo 89, acompanhe aí. Artigo 89 da Lei 9.099. Tá? Já anota aí do lado, tá? Já anota aqui do lado. No artigo 89, já anota aqui, tá? Suspensão condicional do processo ou sursis processual. Já faz essa anotação, tá? Então, o que acontece aqui? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, ou seja, as condições pessoais do agente lhe sejam favoráveis. Ok? E aí, pessoal, o que acontece? Então, o que é essa proposta de suspensão condicional do processo? Doutores, o processo ele vai ficar suspenso por um período de 2 a 4 anos, 2 a 4 anos, tá? E durante esse período, o boneco, doutores, ele vai ficar submetido a um período de prova. Então, o juiz vai estabelecer algumas condições para que ele cumpra durante esse período de 2 a 4 anos. Quais são essas condições? Elas estão no parágrafo 1º aqui. Então, reparação do dano. Então, a primeira coisa é reparar o prejuízo que ele causou, salvo comprovadamente impossibilidade de fazê-lo. Proibição de frequentar determinados lugares. Então, por exemplo, ele não pode frequentar bares, boates ou outros locais inapropriados, segundo o juiz. E comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente para informar suas atividades. Então, são essas 3 condições que o juiz impõe. A mais chata delas aqui é que durante 2 anos, todo mês, ele tem que ir lá no cartório assinar a fichinha. Tá? Aí o que acontece? Ao final desses 2 anos ou mais que o juiz fixar, se ele ficar na linha, se ele ficar pianinho durante esse período aqui, o juiz vai extinguir a punibilidade. Esse cara vai continuar sendo primário, sem antecedentes criminais. Poxa, aí me dá um exemplo que está acontecendo muito. O bafômetro, doutores. O bafômetro 306 do CTB. Tá? Ele tem uma pena mínima de 1 ano, então cabe suspensão condicional do processo, mesmo ele não sendo do juizado, mas cabe. Então o cara foi pego no bafômetro. Se ele for primário, não tiver antecedentes, não tiver aspectos negativos em relação à sua pessoa, tá? Ele vai ser beneficiado com o sursis. Tá? 2 anos ele vai ficar assinando. Terminou esses 2 anos, está extinto o processo, está extinta a punibilidade e ele continua sendo primário. Tá certo? Agora aqui nós temos algumas questões que têm que ser levadas em consideração. Olha aqui para o artigo 89. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não reparar o dano sem motivo justificado. Então, ele não pode ser processado por outro crime, ele não pode ser processado por contravenção. Agora, olha só isso daqui que interessante, que questãozinha boa de prova. O fato dele ter sido processado ou condenado por outra contravenção não impede a concessão do sursis. Mas se no curso da suspensão ele praticar uma contravenção, provoca a revogação do sursis. Então anota esse detalhe aqui, que isso aqui é importante. Certo? Então, e tem um detalhe, doutores. Veja só. A suspensão será revogada se ele for processado por outro crime. A suspensão poderá ser revogada. Então aqui, a prática de um novo crime, doutores, é condição obrigatória. A prática de uma contravenção é facultativa. Expirado o prazo, o juiz declarará extinta a punibilidade, se não houver revogação. Durante o período da suspensão, não corre a prescrição. Se ele não aceitar a proposta, o processo segue normalmente. Ok?
Então, o artigo 76 e o artigo 89 são dois artigos que você precisa estudar. Eu digo decorar, tá? Esses dois artigos eu acho que é bom você decorar eles aí, ou pelo menos ler pelo menos um monte de vez, porque são recorrentes em prova de concurso público. Tá certo? Depois, aqui eu já vou direto, tá? Na ação penal pública, doutores, na ação penal pública incondicionada, mesmo tendo composição dos danos civis, pelo fato dela ser pública e incondicionada, nós vamos aplicar as mesmas regras aqui, ó, tá? Nós vamos aplicar as mesmas regras, nós só não temos a composição dos danos civis, mas aplica a mesma regrinha aqui, tá? Mesma coisa. Se é o caso de arquivamento, proposta de transação, não cabível a transação, verifica-se a possibilidade de suspensão, ok? Então você está vendo que é a mesma coisa aqui, ela encerra se não houver aceitação da proposta de transação penal. E na ação penal pública, havendo composição, importa renúncia ao direito de queixa, tá certo? Não havendo composição, doutores, queixa oral reduzida a termo, procedimento sumaríssimo, e o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é de que é possível também a transação penal quando se trata de crime de ação penal privada. Então, aqui é possível a aplicação do artigo 76, que trata da transação penal. Ok? Doutores, 5 minutinhos de intervalo aqui só para eu pegar uma água, tá? Não precisa sair daí, 5 minutinhos eu estou de volta aqui, tá? Só vou pegar uma água. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Falei que era rapidinho, tá? Então olha só. Então qual é a sequência básica aqui? Qual é a sequência básica aqui em relação ao procedimento sumaríssimo, tá?
previsto na Lei 9.099. Deixa eu colocar tudo isso aqui logo. Então, a previsão legal. Então, veja só, nós temos a audiência preliminar. Então, eu não sei se vocês lembram, acabei de falar para vocês, né? A audiência preliminar, primeiro você tenta a composição dos danos civis, se não for possível, a transação penal. Se não der transação penal, você vai fazer a denúncia, o Ministério Público vai fazer a denúncia, ou o querelante vai oferecer a queixa oral, vai reduzir a termo, e aí encerra lá naquele momento, encerra a audiência preliminar. E aí nós vamos ter uma nova audiência, que é a chamada audiência de instrução e julgamento, tá? Nós temos a audiência de instrução e julgamento, ok? Chegando nessa audiência, pessoal, chegando nessa audiência de instrução e julgamento, tá? O juiz vai fazer uma nova tentativa de acordo, tá? Vai ter uma nova tentativa de acordo, tá certo? Se não tiver acordo, tá? Então nós vamos agora seguir o procedimento. Só que algumas observações aqui, tá? Primeiro, pessoal, no que diz respeito ao oferecimento da denúncia ou queixa, uma coisa importante no artigo 77, parágrafo 1º, é que não é obrigatória a realização de exame de corpo de delito. Isso não significa que nós não tenhamos a prova pericial. Mas, por exemplo, numa lesão corporal, eu posso substituir o exame de corpo de delito, por exemplo, pelo prontuário médico. Pelo prontuário médico da vítima. Então, não é necessária a realização de exame de corpo de delito. E uma outra coisa importante, no momento em que será oferecida, que foi reduzida a termo, oferecida a denúncia ou queixa oral, esse é o momento oportuno para rolar as testemunhas da acusação. Tá? Lembrando que no procedimento sumaríssimo nós temos até 5 testemunhas para a acusação e 5 testemunhas para a defesa, ok? Então o momento oportuno para você arrolar as testemunhas de acusação é por ocasião lá da audiência preliminar, quando você fez a denúncia ou queixa oral, ok? Bom, a citação do acusado e as intimações. Nós já vimos que a citação não pode ser feita por edital, também não contempla a possibilidade de citação por hora certa, então ela tem que ser feita de forma pessoal, ou no próprio juizado, ou por mandado. Como assim no próprio juizado? Você lembra que lá na audiência preliminar eu falei para você que o réu estava presente? Então, como o Ministério Público ou o querelante já ofereceram a queixa-crime ou a denúncia oral, o réu já sai citado lá da audiência preliminar. Agora, se ele não estiver presente na audiência preliminar, a gente tem que citar ele por mandado, ok? Lembrem-se a respeito das regras da citação e intimação, artigo 66 e 67 da lei. E aí nós vamos para a audiência de instrução e julgamento, tá? Nessa audiência, a primeira coisa que o juiz vai fazer então, existe uma nova possibilidade de nós fazermos um acordo? Não, não tem. Aí a defesa vai responder a acusação, o juiz vai analisar se recebe ou não a denúncia ou queixa, verifica a possibilidade de absolvição sumária, eu não vou entrar nessa questão porque não está previsto na sua prova, tá? E aí vai realizar a inquirição da vítima, das testemunhas e o interrogatório do acusado, vamos para os debates orais, as alegações finais e vamos para a sentença, ok? Então, pessoal, quando você fala aqui de procedimento sumaríssimo, você percebe que ele tem uma ligeira diferença em relação aos demais procedimentos. Mas como isso aqui não é uma aula de processo penal, não tem como eu pegar e fazer essa divagação, essa análise mais amplificada aqui. Eu vou ter que me reduzir, vou ter que analisar o texto da lei, tá? Simplesmente. Ok? Muito bem, então se você olhar aqui na linha do tempo, tá? Presta atenção aqui, tá? Na linha do tempo. Então, são aqueles 2 esqueminhas que eu passei, os 2 organogramas que você tem aí no slide, tá? Então, olha só, lembra que lá atrás nós tivemos, lá na audiência preliminar, tá? Nós tivemos a denúncia oral, que foi reduzida a termo, ok? Denúncia ou queixa. Aí, lá mesmo, já é entregue uma cópia para o acusado, essa é a ideia, está no artigo 78, tá?
Se o acusado não estiver presente, a gente cita ele por mandado. Beleza? E aí nós vamos para a audiência de instrução e julgamento. Agora, lembrem-se, doutores, tá? O acusado, ele traz as testemunhas. Olha só, aqui as testemunhas da acusação, elas foram intimadas lá atrás, então já foram intimadas. Agora, o acusado, doutores, ou seja, a defesa, ela tem que trazer as suas testemunhas. É você que leva. Tá? Se você não quiser levar, você pode requerer a intimação delas com 5 dias de antecedência. Tá? 5 dias de antecedência. Certo? Bom, o juiz então faz uma nova composição dos danos civis, artigos 74 e 76, e tenta a transação penal, ok? Oportunidade, o defensor vai responder à acusação, vai fazer a defesa dele. O juiz vai decidir se recebe ou não a denúncia ou queixa, artigo 81, e aqui, isso aqui é importante, presta atenção. Do não recebimento ou da rejeição da denúncia, cabe apelação no prazo de 10 dias, artigo 82. Doutores, no processo do juizado, nós temos 2 recursos somente, tá? 2 recursos. Apelação e embargos. Embargos de declaração. Só tem esses 2 recursos no juizado, tá? Tá certo? Então, anota aí, tá? É artigo 82, tá? Artigo 82, que trata da apelação. Isso aqui é outra questão que é recorrente, tá? Outra questão que é recorrente aqui, o artigo 82, anota lá. Olha só. Da decisão da rejeição da denúncia e da sentença caberá apelação, que será julgada por uma turma recursal composta por 3 juízes. Prazo de 10 dias, isso aqui também é muito cobrado, tá? Isso aqui não vem grande coisa, não. Aqui, ó. Cabem embargos de declaração quando a sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão. Esses embargos serão propostos no prazo de 5 dias e eles interrompem o prazo para interposição do recurso. São algumas informações relevantes que você precisa pegar e anotar aí no seu código. Ok? Recebeu a denúncia ou queixa, doutores? Se ele chegou até aqui, é porque nós não tivemos acordo, e aí o juiz vai analisar a possibilidade, então, de conceder o sursis, que é a suspensão condicional do processo, lá do artigo 89. Tá? Se ele não quiser a suspensão condicional do processo, nós vamos ouvir a vítima, depois nós vamos ouvir as testemunhas, doutores, tá? Ouvir as testemunhas de acusação e de defesa, sempre nessa ordem, primeiro acusação, depois defesa, interrogatório do réu, vamos para as alegações finais e aí vamos para a sentença, e da sentença cabe apelação nos termos do artigo 82 do Código da Lei 9.099. Beleza? Pessoal, e aí nós vamos para as questões. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Tá? Isso daqui é uma visão muito genérica, tá? Muito superficial, só para você não ficar no vácuo. Para você entender o que é o juizado. Tá? Para eu pegar e ensinar procedimento para vocês aqui, eu precisaria de pelo menos umas 2 semanas. Tá? Mas não é esse o caso. Tá? O objetivo é você passar na prova. Tá? E para passar na prova você tem que ter uma noção e principalmente ler os artigos. Ok? E eu vou provar isso para você agora, porque não tem nada de extraordinário nessas questões aqui. Geralmente é texto de lei. Tá? E os trocadilhos que o examinador vai fazer. Só isso. Tá certo?